Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Direto ao Ponto do canal Arbitragem. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernando Médici Júnior, sou advogado aí com mais de 20 anos de atuação em arbitragem e, em especial, arbitragem envolvendo construção. Sou sócio do escritório Matos Engelberg Schnick e tenho o prazer de dividir essa conversa aqui com o meu sócio também, Antônio Henrique Monteiro. E nós vamos hoje tratar das melhores práticas do advogado na fase postulatória da arbitragem, no momento de apresentação, efetivamente, do seu caso. Em vídeos anteriores, a gente tratou da importância do advogado na preparação do caso, seja durante a fase de gestão contratual, ajudando o cliente na elaboração das atas, a não deixar nada sem resposta, a definição de uma matriz de risco jurídica, etc. Seja ainda depois que o contrato termina, ou ainda que o contrato ainda esteja em curso, e a controvérsia nasça, o papel do advogado na elaboração de um estudo profundo, que a gente costuma chamar de early case assessment, em que a gente, muito mais do que dar uma legal opinion, a gente examina os fatos em si, examina toda a documentação a respeito de cada claim, avalia o que tem chance de voar, o que não tem chance de voar, as chances de êxito são remotas, possíveis, prováveis, de acordo com não só a análise do documento, mas entrevista de possíveis testemunhas, atuação em conjunto com, por exemplo, a empresa de engenharia que irá atuar na arbitragem como assistente técnico e assim por diante. Pois bem, depois de toda essa preparação, chega a hora em que a arbitragem começa, seja por provocação do seu cliente ou da contraparte. E aí as partes têm que apresentar suas alegações iniciais. A vantagem de já ter tudo isso examinado desde logo na fase inicial é que quando você apresenta suas alegações iniciais, e na medida em que você consiga, por exemplo, como uma melhor prática também, desde logo já estabelecer no termo de arbitragem que as partes apresentarão todas as suas provas e pareceres de seus assistentes técnicos durante a fase postulatória, e não apenas na fase instrutória, você já apresenta suas alegações iniciais ou defesa com toda a documentação, junto com o parecer dos assistentes técnicos a respeito de cada um daquela enormidade de claims que essas arbitragens de construção costumam envolver, né? Então, você tem uma profundidade muito maior nas suas peças, alegações iniciais, defesa, réplica, tréplica, assim por diante, apresentando o parecer do seu assistente técnico. A parte contrária vai ter a oportunidade de fazer a mesma coisa e aparecer e apresentar o parecer contraposto do seu assistente técnico a respeito de cada um dos seus claims e de seus claims reconvencionais, né, dos seus claims contrapostos, se for o caso. Tudo isso, gente, agiliza muito o andamento da arbitragem como um todo e economiza muito tempo na fase instrutória, que é aquela que vem depois da fase postulatória. Não é mesmo, Antônio? Isso. Como diz um grande professor de arbitragem, conhecido de todo, as coisas são como são, e não como a gente gostaria que elas fossem. Mas, nesse caso, quando a gente está falando de melhores práticas do advogado na fase postulatória, e é possível, sim, independentemente do caso, cabe a nós advogados aproveitarmos o que a arbitragem tem de melhor, que é a flexibilidade do procedimento e a chance que você tem de, junto com a parte contrária, e até mesmo, se o caso, por imposição do tribunal arbitral, é fazer uma fase postulatória mais eficiente. Uma fase postulatória que não vá levar para uma posterior fase instrutória, em que aí sim as questões técnicas vão aparecer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Cabe a nós, advogados, no momento da assinatura do termo de arbitragem, e antes mesmo do efetivo início dessa fase postulatória, já estando preparados aí, ou bem preparados, porque fizemos um early case assessment, como o Fernando comentou, ou, ainda que não estejamos preparados, mas já cientes e tendo estudado o caso, combinar com a parte contrária, com o tribunal arbitral, que após que toda alegação será seguida de prova, que os aspectos técnicos contarão sim com o parecer técnico, desde já. Não é inicial contestação, réplica, tréplica,
pedido de prova que eu quero produzir. Não, nós não estamos no CPC, não existe esse locked step da fase postulatória. Vamos aproveitar e vamos falar quem alega a prova, não é isso? Não é esse o ônus da prova? Então, se eu estou falando que deu problema por conta do dono da obra, eu provo que deu problema, seja com parecer de um assistente técnico, se eu disse que eu tive prejuízo contábil, prejuízo financeiro por determinada coisa, eu já junto o parecer do meu assistente técnico de contabilidade ou de uma expertise econômico-financeira para mostrar e para provar aquilo que eu estou alegando. Não vou deixar para fazer isso depois, para falar, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir. Espera um pouquinho. Eu estou no João Mendes ou eu estou na frente de um tribunal arbitral, um tribunal qualificado, uma contraparte bem assistida por advogados e uma contraparte, enfim, que quer resolver, porque nessas arbitragens de construção dificilmente você vê pedido só de uma das partes ou não, e da outra não. Então, essa é a melhor prática que nós, advogados, temos que adotar, e, claro, discutir com o cliente, mas adotar, porque senão a arbitragem de construção, como a gente vem, infelizmente, experimentando, começa a demorar 4, 5 anos. Tudo bem, assunto complexo, mas não necessariamente demanda 5, 6, até 7 anos, porque segue um rito tradicional de CPC, quando, na verdade, eu não preciso do despacho de prova que eu quero produzir. Eu produzo a prova quando eu falo. E lá na frente, o tribunal, e aí a gente pode depois discutir as melhores práticas na fase instrutória da arbitragem, mas nós estamos na fase postulatória, lá na frente o tribunal, de posse de pareceres técnicos, de posse das alegações efetuadas e de posse das provas apresentadas dessas mesmas alegações efetuadas, o tribunal vai dizer, eu preciso aqui de uma certeza técnica relacionada a esse pedido, eu preciso aqui de um terceiro que me explique, né, qual a diferença de rachadura e de fissura, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E aí, aí a gente entra numa fase instrutória propriamente dita. Mas cabe a nós, né, Fernando, com a experiência que a gente tem acumulado aí de mais de 20 anos atuando nesses casos, pegar o que funcionou e aquilo que não funcionou e não repetir. E tentar nessa fase fazer uma fase postulatória mais eficiente, para que a gente tenha uma arbitragem mais eficiente e menos custosa na futura fase instrutória. Perfeita a sua colocação, Antônio. Na verdade, assim, tirar da arbitragem aquilo que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor é a flexibilidade. Então, você não precisa ficar com locked steps, como o Antônio falou, agora eu vou só apresentar as alegações. Tudo bem, apresenta as provas também. Mas por que não começar como se fosse assim, antecipar uma parte importante da fase instrutória desde logo na postulatória? Isso acelera o caso. Você consegue abreviar o período que tanto aflige os clientes. Assim, puxa, eu vou começar uma arbitragem de construção, eu sei que vai demorar 5, 6 anos até ter uma sentença. Gente, se você consegue inverter um pouco a lógica, né, que tradicionalmente e a gente que trabalha só com o processo civil judicial, com o processo judicial está dizendo, primeiro alega, para depois requerer prova, para depois chamar um assistente técnico, que só então vai conhecer as particularidades técnicas do caso, para elaborar uma enormidade, uma infinidade de quesitos, para depois o perito apresentar o seu parecer, para depois o seu assistente técnico apresentar somente então o seu parecer contraposto, né, divergente ou convergente. A ideia é aproveitar a flexibilidade que a arbitragem tem para você mexer, inverte a forma, muda. A arbitragem é plástica, a gente pode trabalhar com ela para melhor servir ao seu propósito, que é apresentar o caso da melhor forma possível, fazendo uso dos recursos de multimídia, os mais avançados possíveis, desde que caiba no orçamento do cliente, né, e do caso justifique, mas, enfim, para apresentar o caso da melhor forma e da forma mais completa, e aí a técnica de apresentação dos pareceres juntamente com os pleitos, o que ajudará demais na fase instrutória,
como depois a gente vai ver num vídeo específico que a gente vai gravar sobre assuntos. Então, de minha parte, eu agradeço a atenção de vocês. Vamos lá, Antônio, vai complementar. Se eu pudesse resumir, a melhor prática para uma fase postulatória é aquela prática que vai facilitar e definir corretamente a forma e o escopo da próxima fase, que é a fase instrutória. Não quero uma fase postulatória só de falação sem prova. Eu quero uma fase postulatória de alegação, de prova, porque aí na fase instrutória desse tipo de arbitragem de construção, você já tem, eu não vou nem dizer meio caminho andado, não. Eu diria até 80% do caminho andado. Para na fase instrutória, você instruir com aquilo que falta, delimitando corretamente o eventual escopo de uma perícia e facilitando, e de novo, sendo eficiente. Advogado tem que ser eficiente dentro de uma arbitragem de construção, exatamente por ser tão complexa assim. Mas era só essa minha observação final. Se eu pudesse resumir, é isso. A melhor prática da fase postulatória é facilitar e iniciar, bem iniciada, a fase instrutória. É isso aí, facilitar o trabalho dos advogados, quer dizer, às vezes até dificultar um pouco o trabalho dos advogados, nós estamos aqui para isso, né, Antônio? Mas facilitar o trabalho até dos árbitros, de eventual perigo que seja nomeado, caso seja inevitável, assim, trabalhar de forma eficiente. Então, era isso aí o recado que a gente queria passar. É um prazer, novamente, gravar esse vídeo aqui para o canal Arbitragem Direto ao Ponto. Eu sou o Fernando Médici Júnior, agradeço pela atenção de todos. Em meu nome, em nome do Antônio Henrique Monteiro, que está aqui, meu sócio. Muito obrigado.